Meus irmãos, todos nós fazemos o tempo todo, em todos os momentos, todos os dias, quase de minuto a minuto nós fazemos escolhas. Você está aqui nessa noite, está vendo aqui o meu amigo Everaldo, de longa data, ele fez uma escolha de vir ou não vir ao culto, e ele escolheu vir. Ele fez uma escolha de colocar uma roupa, ele fez escolhas de pentear o cabelo para o lado direito ou para o lado esquerdo. No meu caso, é bem mais fácil. As irmãs fizeram uma escolha, qual roupa usar, qual maquiagem fazer, e por aí vai. Nós fazemos escolhas. Mas tem algumas escolhas que, né, irmão Zé, que é crucial, meus irmãos. Escolher se você vai vir com a camisa branca, uma camisa amarela, essa escolha não vai mudar em nada. Mas tem escolhas que fazem muita diferença. Ou melhor, que fazem toda a diferença. Estou vendo ali os meninos ali atrás, né? O Hugo, terceirão, tem uma escolha de fazer, qual curso fazer. É uma escolha que muda. Ele vai escolher o curso, a faculdade, e ele vai falar, olha, você é esse profissional em tal área. Os meninos também estão ali, vou direcionar eles agora também, estão pensando em quem casar, com quem casar, melhor. É uma escolha que muda, então preste atenção, pelo amor de Deus. É uma escolha que vai fazer toda a diferença. Por exemplo, é uma escolha que faz toda a diferença. Torcer para o Corinthians ou para o Flamengo. Pai, se torcer para o Corinthians, cara, meu Deus, misericórdia. Agora, para o Flamengo, olha lá, o flamenguista lá atrás. Né, Lelo? É uma escolha que vai trazer alegria, vitórias. Mas escolhas fazem toda a diferença. Algumas escolhas são cruciais. Mas por que nós fazemos algum tipo de escolha? Baseado em quê? Baseado em que nós temos a escolha? A Bíblia diz que é do nosso coração que flui essas escolhas. Provérbios 4, 23 diz isso. Que é do nosso coração que flui isso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dela depende toda a sua vida. E eu pergunto a você hoje, a minha proposta nessa noite é dizer, o que está aqui dentro? Aí você pode me responder, o coração. Eu digo, o que está dentro do seu coração, qual que é a centralidade disso? O que está lá dentro, no fundo? O que rege a sua vida? Sabe por quê? Porque o que está dentro do seu coração, ele vai gerar valor. E você, a partir desse valor que você tem, você vai tomar as suas escolhas. E essas escolhas, se elas forem boas, amém. Mas se elas forem ruins, você vai ter uma consequência. E muitas vezes vai se tornar dependente dessa consequência. Acredito que vocês já tenham visto aquelas pessoas que começam a fazer procedimento de estética. A pessoa ela faz 1, 2, 3, 4, 35, 59, 153, 295 e não para mais. O rosto que era bonitinho, meus irmãos, vira uma coisa que eu não tenho nem o que dizer. Mas na mente dela, ela acha que está no caminho certo. Por quê? Porque no centro do seu coração existe a vaidade que rege ela. Então ela criou um valor, e a partir então desse valor que ela criou, ela vai tomar essa atitude de fazer o procedimento estético, e ela se tornou refém daquilo. E ela nem percebe que ela se tornou refém daquilo. Ela está fazendo lá, está na 555 procedimento. O rosto dela está parecendo um abacaxi, enfim, alguma coisa. Mas na mente dela, ela acha que tem que fazer mais. E ela não percebe como está o rosto dela. A pessoa que é usuário de entorpecente, ela quer prazer. Então ela começa a gerar um valor, ela toma uma atitude de usar o entorpecente.
e ela se torna refém daquele entorpecente, mas fala para ela, olha cara, para de usar isso. Não, quando eu quiser eu paro. Na mente dela, ela acha que pode parar. Por isso que a minha pergunta é, o que está no centro do seu coração? Quais valores você tem gerado no seu coração? E a partir desses valores, quais escolhas você tem feito da sua vida? Como eu disse, escolhas simples de qual roupa usar, meus irmãos, não vai mudar em nada. Mas escolhas cruciais, isso faz toda a diferença. Muda o seu futuro, muda a sua vida. E muitas pessoas sofrendo, amarradas, presas, por causa de escolhas erradas. Pensando nisso, eu gostaria de conversar com vocês com 3 personagens. Lucas 18, fala em 3 personagens. Vou falar de um jovem rico, uma história conhecida, de um jovem rico que Jesus chega para ele e fala, olha, o jovem pergunta, Jesus, o que eu devo fazer para dar a vida eterna? E Jesus fala, olha, vende tudo que tens, entrega aos pobres e vem e me segue. Aquele jovem faz uma escolha que não é a correta. Outro texto que nós vamos ler vai ser de Zaqueu, um homem também muito rico, que aceita Jesus como Senhor da sua vida e muda os seus valores. Mas no meio dessas 2 histórias, Lucas 18, 18 e Lucas 19, no meio dessas 2 histórias, desse jovem rico e do Zaqueu, tem um homem, um cego, que quando ele vê Jesus, ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém que clama pela presença do Senhor Jesus, alguém que clama por Ele. Mas no verso 17, Jesus diz assim, Lucas 18, 17, diz assim, em verdade, digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Agora há pouco o Mateuzinho estava correndo aqui, criança é assim, espontânea. Criança é esse perfil simples, ela não está preocupada se vai brigar, ela está correndo, ela está se divertindo. Criança tem essa espontaneidade, essa simplicidade e essa sinceridade no seu coração. Para os pais aqui presentes de crianças, quantas vezes vocês já passaram vergonha por causa da sinceridade dos seus filhos? Dias atrás nós fomos comer em algum lugar, Camila, com o meu Benjamin. E graças, muito obrigado. Minha esposa que mandou. Obrigado, minha esposa. Eu fui em algum lugar e o meu filho olhou assim um lanche, alguma coisa, eu não lembro o que era agora exatamente, mas ele falou assim, olha, quantos que é esse lanche aqui? Perguntou para a pessoa que estava atendendo. A pessoa falou assim, é tanto. Ele falou, não, muito caro, pai, vamos embora. Meu filho, criança é assim, sincera. Criança é espontânea. E criança é simples. O pastor Marcos pregou esses dias atrás sobre o tema crianças do reino e crianças da praça. Né? Quantos lembram dessa mensagem? O pastor Marcos falou. Ele lembra que ele usou essa explicação. Falou assim, o que a criança precisa para brincar? Nada. A criança está correndo, ela vai, é simples. A criança tem essa simplicidade, essa espontaneidade, essa sinceridade do seu coração. E Jesus diz assim, olha, diga a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, com essa sinceridade, com essa espontaneidade, com essa simplicidade e muitos outros atributos, nunca entrará nele. Mas o texto continua, Lucas 18 diz assim, certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Observe que no texto anterior, Jesus fala assim, olha, para você herdar o reino de Deus, você tem que ser como uma criança. E no verso seguinte, um homem muito rico, importante, algumas versões falam um homem rico, no subtítulo da sua Bíblia vai estar o jovem rico. Alguém que tinha posse, alguém que tinha um status, alguém que tinha um know-how.
falou, bom mestre. Observe que essa pessoa não chegou para Jesus e falou, Jesus, como um amigo. Ela já chegou já colocando, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E eu pergunto a vocês acham que uma criança chegaria em Jesus e falaria dessa forma, bom mestre, ilustríssimo Senhor Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? Não. E no verso seguinte, Jesus já dá uma maneira colocada já, o verso 19. Por que você me chama de bom? Respondeu-lhe Jesus, não há ninguém que seja bom, a não ser um, somente Deus. Jesus percebeu a intenção daquele bom mestre. Jesus entendeu o que o camarada estava querendo dizer sobre aquilo. E Jesus continuou dizendo assim, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e tua mãe. Jesus fala, olha, o quinto, Jesus fala o sexto, Jesus fala o sétimo, Jesus fala o oitavo, Jesus fala o nono mandamento. E automaticamente na nossa mente ordinária nós pensamos, quinto, sexto, sétimo, oitavo, agora vai dizer o décimo, mas Jesus deixa o décimo em stand-by. Jesus não fala o décimo de maneira clara, Jesus deixa o décimo de maneira suspensa, porque o décimo mandamento é não cobiçarás. E a cobiça, meus irmãos, tem a ver com avareza. A cobiça é olhar para a pessoa que tem e querer o que ela tem. A cobiça tem a ver com avareza, em querer mais para mim, em querer mais e mais. Por isso que Jesus fala assim, olha, tudo bem. E o jovem fala assim, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Observe que este jovem, este homem, era alguém que conhecia as Escrituras, alguém que passeava no meio da igreja, alguém que conhecia os mandamentos, e alguém que de certa forma obedecia, não na sua totalidade, mas alguém que conhecia. E ele falou, ó Senhor Jesus, bom mestre, isso eu faço desde a minha juventude, desde a minha adolescência, manda mais. Jesus fala assim, replicou-lhe, Jesus disse, verso 22, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Jesus entendeu, percebeu, uma avareza no coração daquele homem. Jesus percebeu que ele não era o centro do coração daquele homem. Jesus percebeu que tinha algo lá no centro, lá no fundo daquele jovem, que era riqueza. Verso 23, mas ouvindo isto, essas palavras, este homem, esse jovem que era muito rico, ficou triste. Verso 24, e Jesus vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele, Jesus respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então Pedrão vem e diz, Jesus, e nós que deixamos a nossa casa e te seguimos? Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Meus irmãos, nós olhamos para esse texto, e muitas vezes eu olhei para esse texto e pensava que Jesus, de certa forma, abominava a riqueza, que Jesus preferia os mais pobres. Mas esse texto, aos meus olhos, neste momento, Jesus não está falando de dinheiro, Jesus não está falando de riqueza, Jesus está falando de centralidade do coração, onde está o seu coração. Jesus percebeu que o coração daquele homem, daquele jovem, não era totalmente de Jesus. O que regia, os valores que regia aquele homem era o dinheiro, a riqueza, era a avareza. Porque muitas vezes nós olhamos e falamos assim, olha, Jesus disse aqui, que os ricos não herdarão o reino dos céus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Nós olhamos esse texto e falamos, puxa, e agora?
riqueza e esse texto. Mas Jesus está falando de centralidade do coração. É isso que Jesus está falando. Sabe por que vocês acham que Jesus, ao pedir aquilo para o jovem, para esse homem, e se esse jovem obedecesse, vocês acreditam que Jesus deixaria ele pobre, paupérrimo? Ou vocês acham que Jesus estava preocupado com o dinheiro daquele homem? Não, meus irmãos, Jesus está preocupado com o coração. Porque do coração procede a fonte da vida. É do coração. Porque até o verso 28 diz, verso 29 diz: olha, aquele que não tem deixado casa, mulher, filhos, por causa de mim, eu, ainda no tempo presente, darei muito mais. O próprio Jesus, lá no final do texto, dessa parte, ele já diz: olha, aquele que entregar, me seguir, vai receber nesse tempo ainda muitas vezes, muitas coisas mais. Muitas vezes mais. Observe que não é de dinheiro. Não é dinheiro. É onde está o seu coração. Onde está o seu coração? Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas hoje com recursos financeiros que têm um coração em Cristo. Que a centralidade dela é Cristo. E tem muitas pessoas que têm poucos recursos, mas se apegam em outras coisas. Então aqui é apenas um exemplo. Jesus está usando esse exemplo desse homem rico, mas poderia usar outro exemplo. Mas antes de continuar esses textos, eu gostaria de pensar em algumas coisas. Primeiramente, na nossa sociedade, nós temos uma dificuldade, na nossa cultura, de conversar coisas sérias. Há uma barreira no nosso coração, na nossa mente, um bloqueio de conversar coisas sérias. O professor, às vezes, vê algo em uma criança e, às vezes, o professor tem dificuldade de falar para essa criança, para esse aluno, com medo de o aluno responder, com medo do aluno chamar os pais. Então, às vezes, o professor, às vezes, empurra. Pastores, a liderança, o discipulador, às vezes, tem o receio de conversar, porque às vezes vai chatear, vai magoar. E às vezes não vai acontecer nada disso, mas tem um receio, porque faz parte da nossa cultura. Nós sempre empurramos, não, vai passar. Mas observe que Jesus tem uma conversa crucial com esse homem. Conversa tranquila, serena. Jesus, em nenhum momento, ele destratou esse jovem. Jesus apenas conversou e mostrou. Simples assim. Outra coisa que nós podemos observar nesse texto, que esse jovem saiu triste. Muitas pessoas hoje vêm até nós, a igreja, aos pastores, nos procuram, a sua célula, triste, por causa da desobediência. Aí nós conversamos, olha, você tem que mudar. Essa pessoa, ela não quer mudar. Ou seja, a tristeza é uma consequência da desobediência. É uma consequência de uma escolha que ela fez. E muitas vezes nós falamos, como Jesus falou, olha, vamos mudar. E a pessoa prefere às vezes ficar no sofrimento, fazer como esse jovem, se retirar, do que trazer alegria para dentro do seu coração. Vamos prosseguir. Zaqueu, Lucas 19, diz assim: Zaqueu, Jesus entrando em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, o chefe dos publicanos. Esse homem também era muito rico, assim como aquele outro jovem. O Zaqueu era um homem rico. Mas, diferentemente desse jovem, desse outro personagem que nós acabamos de ler, que era cristão, que conhecia os mandamentos, que provavelmente esteve nas mesmas escolas que Jesus passou,
O Zaqueu era totalmente o contrário. Zaqueu era uma vida torta. Zaqueu era um traidor. Zaqueu era alguém que oprimia o povo. Zaqueu era alguém que, usava ali os seus guarda-costas, os capangas do império para oprimir o povo. E como o Zaqueu adquiriu riqueza? Zaqueu era um cobrador de impostos, então o imposto era lá, vamos colocar aqui, R$100. E Zaqueu ia com a equipe dele cobrar o imposto. E o Zaqueu falava assim: olha, Inco, é R$1.000. E se o Inco não pagasse, ia preso. Aí o Inco pagava. Sabe o que o Zaqueu fazia? Pegava os 900, colocava no bolso e levava os 100. O Zaqueu era esse camarada. E ele fazia isso com o próprio povo dele. Um traidor. Zaqueu ninguém gostava do Zaqueu. Verso 3. Mas Zaqueu, percebendo que Jesus estava passando por ali, verso 3. Ele procurava, na minha versão diz, ele desejava ver Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Muitas pessoas ali estavam querendo ver Jesus, inclusive o Zaqueu tinha esse desejo, essa vontade de ver Jesus. Verso 4. Assim, o que Zaqueu fez? Ele correu adiante, subiu numa figueira brava para ver Jesus, pois ia passar por ali. Zaqueu, o que ele fez? Subiu no pé de árvore, uma figueira brava. E quando fala subir em uma árvore, o que você lembra? Nós lembramos de criança. A criança que tem esse ímpeto de subir na árvore. Lucas 18:17 diz o quê? Que aquele que não se for como uma criança, não ter o reino de Deus como uma criança, não está apto. E Zaqueu toma a atitude de uma criança. Subiu em uma árvore para ver Jesus. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa hoje. Então Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Percebe que Zaqueu teve uma atitude de espontaneidade, foi correndo, subiu numa árvore para ver Jesus, como uma criança. Zaqueu, quando percebeu que Jesus chegou perto dele, Zaqueu ficou alegre. Olha a simplicidade de uma criança. Lá em casa tem um pé de árvore. Quando eu abro o portão, as crianças vêm, às vezes já vêm correndo, já pai. E quando eu venho com doce, ainda que a alegria é feita mesmo. Isso é a alegria de uma criança. Zaqueu percebeu, recebeu com alegria, como de uma criança. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, olha a sinceridade de Zaqueu, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa. Meus irmãos, Zaqueu teve algumas atitudes de uma criança, subiu numa árvore, essa espontaneidade. Zaqueu recebeu Jesus com uma alegria, simplicidade. Zaqueu teve uma sinceridade: eu sei que eu estou errado, então se eu defraudei alguém, eu quero devolver. Um coração sincero diante de Jesus. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Mas observe que no verso 7, diz assim: todos, a multidão, a sociedade, todos que estavam ali, murmuravam, reclamavam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com o pecador. Por que as pessoas ficaram murmurando? Porque as pessoas queriam que Jesus entrasse na casa daquele jovem rico, que nós acabamos de ler a história. Porque aquele jovem rico era um cara polido, aquele jovem rico era alguém bem visto pela sociedade, aquele jovem rico era alguém que não era defraudador, aquele jovem rico não era alguém que defraudava o evangelho, aquele jovem rico conhecia os mandamentos. Então eles pensaram assim: puxa, Jesus preferiu entrar na casa de um pecador, de um publicano, do que entrar na casa daquele jovem. A sociedade não entendeu, não aceitavam isso. Muito parecido com os nossos dias atuais.
Que muitas vezes nós olhamos para o outro, olhamos para certo tipo de pessoas e falamos assim, olha, Jesus não merece ir para a casa daquele homem, daquela mulher. Muitas vezes nós olhamos para aquela pessoa, para uma pessoa que fez mal, e falamos assim, olha, aquela pessoa não merece. Não, aquele jovem não merece, aquela mulher, aquele homem. Muitas vezes a nossa atitude é semelhante a essa da multidão. Em julgar e apontar o dedo e dizer, olha, o Zaqueu não merece ter Jesus em sua casa. Mas não sei porquê, Jesus entra na casa do Zaqueu e não entra na casa daquele jovem rico, crente, conhecia os mandamentos. E eu faço a pergunta novamente a você, onde está o seu coração? O que está no centro do seu coração? Um jovem rico, conhecedor da palavra, dos mandamentos, e o centro do seu coração não era Cristo. Mas de repente um Zaqueu, um pecador, um vida torta, alguém que não merecia, ele sabia que tal de Jesus estava passando, e ele se entrega, ele abre o seu coração, ele abre a sua vida, ele faz coisas, meus irmãos, que pensando hoje, Zaqueu era o chefe da Receita Federal, ele se humilhou, ele subiu numa árvore. Se Zaqueu estivesse hoje, irmãos, nos dias de hoje, ele com certeza ele estava com uma Mercedes, ele tinha uma BMW, ele tinha um carro do ano, ele tinha ouro no pescoço, provavelmente ele tinha um celular de última geração. Mas ele não pensou no que os outros iriam dizer. Ele não pensou como os outros iriam julgar. Ele correndo depressa, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Observe que ele não tinha garantia nenhuma que Jesus iria parar debaixo daquele pé de árvore, que Jesus iria vê-lo, que Jesus iria entrar na sua casa. Ele não tinha garantia. Os assessores, os discípulos de Jesus chegam e falaram, Zaqueu, sobe lá na árvore, que Jesus vai te chamar. Não, Zaqueu subiu na espontaneidade, na simplicidade, na sinceridade do seu coração. Diferentemente daquele jovem que estava face a face com Jesus, poderia falar, Jesus, estou aqui, pode falar, Jesus. E aquele jovem olhando para Jesus fala, bom mestre, ilustríssimo Jesus. Com falsidade. Voltar a sua folha da sua Bíblia, Lucas 18, 35. Aconteceu que ao se aproximar-se ele de Jericó, Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel, o barulho da multidão que passava, perguntou-lhe o que era aquilo, e anunciaram que lhe passava Jesus o Nazareno. Então aquele cego clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe que são dois ricos, o jovem rico, Zaqueu, e um pobre no meio, cego. Mas que também vê Jesus a esperança, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O subir numa árvore de Zaqueu, meus irmãos, foi mais ou menos esse grito, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o mais interessante dessa história, o mais interessante dessa mensagem, é que Jesus olha para aqueles que têm um coração sincero, meus irmãos. O mais interessante é que Jesus não olha para o que está por fora. Jesus não olha pela estrutura que você fez. Jesus não olha para o linguajar que você tem, se é evangelical. Jesus não olha para isso, Jesus olha para o coração, para a sinceridade, para a simplicidade. Meus irmãos, Zaqueu era uma vida torta. Era corintiano, só pode, cara. Não é possível.
Zaqueu era esse camarada vida torta. Mas Jesus olha para ele com um olhar de amor. Eu não sei como está o seu coração, aonde está o seu coração, qual que é o centro do seu coração. Mas eu quero que você reflita nisso nesta noite. Em três atitudes. Em três atitudes que eu quero que você leve consigo. Primeiro, o amor de Jesus é muito além do que você possa imaginar. O amor de Jesus é tão grande que nós não conseguimos expressar. O amor de Jesus dura de eternidade a eternidade. O amor do Senhor Jesus nos alcança. O amor do Senhor Jesus nos abraça. O amor do Senhor Jesus chega naquela pessoa que você fala assim, olha, não tem mais jeito. O amor do Senhor Jesus chega no coração de todos. Basta você abrir o seu coração. Mesmo aquele que você diz assim, olha, esse não tem mais jeito, Jesus chega. O amor do Senhor Jesus alcança. Tem alguém chamando o papai aqui, ó. Segundo, meus irmãos, receba. Zaqueu recebeu com alegria. Se o amor do Senhor Jesus os alcança, se o amor do Senhor Jesus alcançou a vida do Zaqueu, ele pode alcançar a sua e a minha vida. Mas para que isso continue, você precisa receber esse amor dentro do seu coração. Por isso que nós cantamos, eu gosto muito dessa canção. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro o meu coração, o meu clamor, tu escutas e faz cair as barreiras diante de mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras. Por isso eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. É necessário que nós nos derramamos diante dEle. É isso que Zaqueu fez, meus irmãos. Zaqueu tinha uma vida torta, mas quando Zaqueu viu, recebeu, encontrou Jesus, ele se derramou, falou, ó, Senhor Jesus, não tem mais jeito, é aqui mesmo. Venha ser o centro da minha vida, venha me direcionar, venha me conduzir. E terceiro, diferença daquele homem, daquele jovem rico para o Zaqueu. Quando Jesus falou assim, olha, vende tudo o que tens e dá aos pobres. O texto diz, lá no verso 23, 18, 23, diz assim, que aquele jovem, por causa da sua riqueza, ele ficou muito triste e foi embora. Ele não obedeceu. Mas diferentemente de Zaqueu, que diz que, ele chegou diante de Jesus e falou assim, ó Jesus, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Meus irmãos, o amor do Senhor Jesus nos alcança. O amor do Senhor Jesus é grande. Ele chega na casa dos Zaqueus. Mas é necessário que você o receba. É necessário que você se derrame diante dele. Mas também é necessário que você obedeça. Eu digo, ouse em obedecer. E disse Pedro, eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Verso 29. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, dinheiro, riqueza, ou pais, filhos, por causa do reino de Deus, não receba no tempo presente, muitas vezes mais. Meus irmãos, há uma coisa no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, que muitas vezes quando é para nós obedecermos, nós ficamos arrumando desculpas. Não, Deus, olha, eu não faço isso por causa daquilo. Ó, eu não vou fazer isso porque o Senhor sabe. Mas o texto diz, aquele que deixar mãe, filho, pai, riqueza, dinheiro, sonhos por causa de mim, vai receber, ainda no tempo presente, muitas vezes mais. Eu não sei quem tem gerido a sua vida, eu não sei quem tem feito as escolhas na sua vida. Se é
Cristo, ou se é outra coisa que tem feito você tomar essas decisões, as suas escolhas. Talvez você já entrou em um caminho e diz assim: olha, não tem mais como mais volta. Tempos atrás, eu perdi um amigo, um conhecido, um colega, que eu trabalhei há muito tempo. E esse amigo conhecido passou num concurso bom. E lá ele viu uma oportunidade, entre aspas, de ganhar dinheiro. Mas todas as vezes que eu falava com ele só falava nisso, em dinheiro. Isso é rico, isso é rico, isso é rico, isso é rico. E eu lembro que quando eu o encontrava, eu sempre via ele com dinheiro, celular de última geração, carro novo, comprando imóveis. E um dia eu falei: olha, cara, faz isso não. Sai dessa vida, cara. Ele falou assim: olha, eu até queria, mas agora eu estou tão enroscado que eu não consigo. Infelizmente, não durou muito a sua vida aqui na terra. Mas eu não conto isso para amedrontar, para dramatizar, não. Eu conto isso porque é uma sinceridade. Todos nós fazemos escolhas baseado naquilo que está no nosso coração. E mais uma vez eu pergunto: o que está aí dentro do seu coração? O amor de Jesus quer te alcançar, deseja alcançar, chega até a sua casa. Você está disposto a recebê-lo? E você está disposto em obedecê-lo? Para encerrarmos, lá no verso 9 de Lucas 19. Então Jesus disse a Zaqueu, Lucas, hoje houve salvação nesta casa. Jesus, percebendo a sinceridade de Zaqueu, Jesus percebendo a mudança de mentalidade de Zaqueu, Jesus disse: ó, hoje houve salvação em sua casa. Mas observe que quando nós pensamos em salvação, nós pensamos vida após morte. Mas quando fala salvação, tem a ver com libertação, tem a ver com cura. Jesus diz assim: olha, hoje, Zaqueu, hoje houve uma libertação em uma área da sua vida. Zaqueu, você estava doente, hoje houve cura nesta casa. E é isso que o amor de Deus vem, meus irmãos, trazer libertação, vem trazer cura, vem trazer mudança de mente, vem trazer transformação. O Evangelho de Cristo traz isso. A pessoa que estava no caminho errado, quando recebe a Cristo, percebe a Cristo, ele não consegue mais viver naquele caminho, ele não consegue mais caminhar por aquilo, ele muda. A pessoa que recebe a Cristo, meus irmãos, ela muda o jeito de caminhar, de ser, de pensar, de imaginar. A pessoa que recebe a Cristo, a salvação entra na casa dela. E talvez você esteja aqui nessa noite, precisando de algo, de uma libertação, de uma cura, de uma transformação. Talvez vocês não sejam um Zaqueu, uma vida torta, mas talvez alguma área da sua vida, talvez no seu coração, Cristo não tem sido o centro. Talvez precisa fazer alguma mudança. Às vezes você até vê Cristo como seu Salvador, você vê Cristo como seu Senhor, você vem à igreja, você ora, você canta, mas muitas vezes Cristo ainda não é o centro da sua vida. É isso que Ele deseja. Muito mais do que você dizer palavras bonitas, muito mais do que você cantar bonito, muito mais do que isso, do que você vir, Cristo quer ser o primeiro
em sua vida. E eu gostaria de orar com você, por você, orar comigo, por mim. Eu gostaria de fazer essa oração novamente, que nós cantada. Talvez você venha de domingo a domingo, mas Cristo ainda não se tornou o primeiro, o centro da sua vida. Talvez você esteja aqui meses, anos, décadas, mas ainda Cristo não é o centro da sua vida. Talvez as decisões que você toma ainda não é pautada em Cristo, é pautada nos seus valores, nos seus prazeres, no seu ego. E eu gostaria de orar com vocês essa noite. Vamos cantar essa canção, Eis-me Aqui, outra vez. Gostaria que você ficasse em pé neste momento. Eu gostaria que você, se você sabe essa letra, você fechasse seus olhos. Se você não sabe, você canta ela aqui mesmo olhando, mas faça essa não como uma canção, faça uma oração. Você possa dizer: Deus, eis-me aqui outra vez, diante de Ti, eu quero abrir o meu coração. Abra o seu coração. Deus, escuta o seu clamor. Se derrame diante dEle. Fala: Deus, assim como o Senhor entrou na casa do Zaqueu, mudou a estrutura, assim como o Senhor mudou aquela mentalidade, muda a minha hoje, nessa noite. Se porventura o seu coração, a sua vida não tem sido pautada pelo amor do Senhor Jesus, que nessa noite você possa falar: Senhor Jesus, eu me entrego por inteiro. Senhor Jesus, eu me derramo diante do Senhor. Vamos cantar então. Outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escuta e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o Teu dom, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, sei que Te amo, me derramar. Se Te preciso me derramar, sei que sou grato, me derramar, sei que És formoso. Sim, Deus Pai, nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui, Deus, mais uma vez, ó Deus, diante do Senhor, Pai. Ó Deus, mas assim como o Zaqueu, ó Pai, nós queremos ser sinceros. Pai, queremos, ó Pai, receber o Senhor em nossa casa, em nossa vida. Pai, queremos receber o Senhor em nosso coração. Ó Pai, se nós temos defraudado, se nós temos errado, Pai, se nós temos, ó Pai, tomado atitudes, ó Pai, errôneas, ó Pai, Pai, nos perdoe. Ó Deus, mas que a partir de hoje possa entrar salvação, cura, libertação nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, no nosso eu. Ó Pai, sabemos, ó Deus, que de nós mesmos, Pai, saem coisas terrenas. Ó Deus, mas ó Senhor em nós, Pai, para mudar tudo isso. Ó Deus, para trazer a esperança da glória. Ó Pai, que as nossas decisões, as nossas escolhas, ó Pai, que o nosso desejo, ó Pai, possa ser pautado em Ti, Deus. Ó Pai, que essa possa ser uma verdade. Ó Deus, que essa possa ser uma oração diária nossa. Ó Pai, em dizer, ó Pai, que diante do Senhor nós nos derramamos. Ó Pai, que diante do Senhor, ó Pai, nós nos entregamos. Ó Deus, se há alguém aqui, Pai, nesta noite, se há alguém em casa, ó Pai, precisando, ó Pai, deste amor, esse amor, ó Pai, que entrou na casa do Zaqueu. Ó Pai, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, entre, ó Deus, nessas casas. Entre, ó Pai, na casa dos Teus filhos, das Tuas filhas, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, ó Pai, mudança de mentalidade, trazendo, ó Pai, mudança de vida, trazendo, ó Pai, transformação.
Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós não queremos, ó Pai, viver de domingo a domingo, ó Pai, dizendo palavras bonitas como aquele jovem rico, ó Deus, mas não agradando o seu coração. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, ter a sinceridade, ó Pai, em dizer, ó Deus, do fundo do nosso coração, ó Pai, dizer que nós o amamos, ó Pai, em dizer, ó Pai, que nós desejamos o Senhor, dizer, ó Pai, com a sinceridade, ó Pai, que o nosso prazer está na Tua lei, nela meditar dia e noite. Ó Pai, que nós possamos dizer isso, ó Pai, com verdade em nosso coração. Ó Pai, que esta canção, Pai, não possa ser uma canção, ó Pai, porque apenas está, Deus, aqui no Data Show, ó Deus, uma canção, Pai, porque os outros cantam. Não, Pai, mas queremos cantar isso, Pai, porque isso flui do nosso coração. Ó Deus, dá, ó Pai, a sensibilidade, ó Pai, de poder perceber o Senhor Jesus. Ó Pai, de poder, ó Pai, gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Pai, que tira, Deus, de nós, ó Pai, todo pensamento, ó Deus, de vergonha, todo pensamento, ó Deus, humano, ó Pai, que nos limita, ó Pai, de chegar à Tua presença. Ó Deus, mas assim como aquele cego, ó Pai, gritou, ó Pai, assim como o Zaqueu, ó Pai, subiu numa árvore, ó Pai, nós nessa noite, todos os dias nós queremos, ó Pai, ter essa sinceridade, essa espontaneidade, essa simplicidade, ó Deus, em dizer, ó Pai, que o Senhor Jesus, ó Pai, é o nosso centro, que Tu és o nosso Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa palavra possa frutificar, ó Deus, no meu, ó Pai, nos nossos corações, nos corações de todos que aqui estão. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vem sobre nós, continua conosco, Pai, nessa semana, ó Pai, nesses dias, Pai, continua, Pai, sobre nós, ó Pai, nesse restante de domingo, continua, Pai, sobre nós, ó Pai, nesse restante de semana, ó Pai, amanhã, Deus, começa, ó Pai, mais uma semana de trabalho, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um, ó Deus, ao levantar, ao caminhar, ó Pai, em resolver os negócios, em vender, em viajar, ó Deus, que o Senhor proteja, ó Pai, a Tua igreja, por onde for, por onde caminhar, ó Pai, que as pessoas possam olhar, ó Deus, para cada um aqui e ver, ó Deus, a esperança da glória. Ó Deus, abençoe cada família aqui, cada lar, cada coração, cada pai, cada filho, cada irmão, cada irmã, ó Deus, cada criança. Ó Deus, vem com a Tua alegria, vem com a Tua paz, ó Pai, sobre cada um. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.